Porque vocês sabem, pelo que nós viemos falando durante todo esse tempo, que eu defendo a linha pré-tribulacionista, né? O que quer dizer que eu acredito que a igreja vai ser retirada da terra antes do início da tribulação. Então alguém poderia perguntar, por que um pré-tribulacionista se preocuparia em ensinar sobre o anticristo? Para que falar sobre o anticristo se a igreja não vai estar aqui quando ele estiver na terra? Vocês entenderam a lógica? Pós-tribulacionistas usam esse argumento. Eles dizem, a Bíblia não falaria sobre o anticristo se não fosse necessário que a igreja soubesse sobre ele, porque vai enfrentá-lo. Ou não tem sentido um pregador pré-tribulacionista tentar falar, pregar e ensinar sobre o anticristo, se ele crê que a igreja vai ser tirada da terra antes do surgimento do anticristo, antes do início da tribulação. Mas isso é um erro, porque você vai ver que todos os assuntos sobre os quais a Bíblia fala, são assuntos importantes a serem tratados. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que tudo que foi revelado por Deus, toda a Escritura é útil para o ensino, para a correção, para a educação, a fim de que todo homem e toda mulher sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Amém, gente? Toda a Escritura inspirada por Deus é útil. Ora, se a Escritura que é inspirada é útil, há textos da Escritura que falam do anticristo. Então deve haver uma utilidade no ensinamento do anticristo. Não para que nós nos preparemos para enfrentá-lo, não porque temos que estar prontos para dar um tapa na cara do anticristo quando ele surgir, não porque a igreja precisa saber quem ele é, de onde ele vem, para onde é que a gente vai, não é nada disso. Mas é porque se a Bíblia ensina, então a gente deve ensinar. Faz parte integral dos ensinamentos de escatologia. Nós temos que aprender a falar sobre o anticristo dentro do seu contexto específico, porque quando nós fazemos isso, nós evitamos abusos. Por exemplo, hoje em dia, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu gosto de chamar esse tipo de pregação de terrorismo doutrinário. Há pastores pós-tribulacionistas que defendem a ideia de que a igreja tem que estar preparada para enfrentar o anticristo, enfrentar o período da tribulação, porque eles creem que a igreja vai passar pela tribulação. Só que tem um detalhe, o que é que eles estão fazendo com os membros? Deixando o povo em pavor, eles vivem tensos e apavorados. Os pastores estão instruindo a comprar alimento não perecível, eles estão instruindo os membros a comprarem facas militares, armas de fogo, a construírem em seus quintais bunkers militares, que são abrigos de bomba ou armamento antiaéreo. Eles estão instruindo as pessoas a saírem dos centros urbanos e se afastarem para as zonas rurais. Eles estão deixando a igreja completamente perturbada. Eu acho que isso é terrorismo doutrinário, porque quando Jesus falava sobre a aproximação do tempo do fim, ele disse, quando vocês ouvirem falar sobre todas estas coisas, alegrai-vos, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A mensagem de Jesus, com a percepção da proximidade do fim, é de alegria e não de pavor, de tormento, de preparação para uma luta. Não é nada disso, porque a Bíblia não ensina que a igreja, pelo menos é assim que eu entendo, a Bíblia não ensina que a igreja vai passar pela tribulação. Quantos entendem isso? Agora, além disso, nós como cristãos estudamos tudo o que a Bíblia fala. Há coisas que a Bíblia fala que nós não vivemos, que nós não experimentamos. Por exemplo, a Bíblia fala da história do povo israelita, a Bíblia fala sobre a semana da criação, quando Deus criou as coisas no primeiro, no segundo, no terceiro, até o sétimo dia, até o sexto, e no sétimo ele descansou. Há muitas declarações bíblicas relevantes do passado que nós não vivemos. Se as coisas bíblicas do passado são importantes, por que as coisas bíblicas do futuro não seriam? Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não vivi as histórias que se falam na Bíblia dos israelitas, quando eles saíram do Egito, quando eles tomaram a posse da terra de Canaã. A gente não viveu isso, mas a gente estuda o passado, porque tem utilidade. Por que a gente não pode falar sobre o futuro? Da mesma forma, não é porque a gente, por exemplo, não vai experimentar o inferno, que não tenhamos que conhecer a doutrina do inferno. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Então, se Jesus ensina sobre o inferno nos evangelhos, então eu tenho que ter conhecimento da doutrina sobre o julgamento eterno. Eu tenho que aprender sobre o inferno. Não é porque eu vou para o inferno. Eu estudo porque eu preciso saber. Não é porque eu vou enfrentar o anticristo que eu tenho que saber sobre ele. Quantos estão entendendo? Além disso, quando nós ensinamos a respeito destas questões que eu creio que nós não vamos viver, a tribulação, o derramamento da ira de Deus, o período na terra em que o anticristo estará aqui, nós estamos deixando registrado ao mundo
Ainda mais hoje, né, que nós temos aí a internet, o YouTube, a captação do áudio, a gravação, os podcasts, os sites, porque isso fica realmente registrado de forma física, podendo ser ouvido depois pelo povo que fica aqui no período da tribulação. Mas mesmo nos contatos pessoais, quando nós pregamos, falamos, isso fica na memória do povo. A razão pela qual nós falamos sobre estas coisas, entre todas elas que nós já mencionamos aqui, é também para que o povo do mundo, quando as coisas começarem a acontecer, lembrem-se da nossa palavra e creiam naquilo que a gente dizia. Amém, gente? Então você pode me perguntar, mas Natan, a Bíblia fala sobre o anticristo? Diz alguma coisa sobre ele? Fala, e muito. Inclusive o Novo Testamento fala bastante sobre o anticristo. O anticristo não é só um personagem do Antigo Testamento, que foi mencionado por Daniel, como a gente viu, mas nos textos, nas epístolas de Paulo e de outros, o anticristo é mencionado com certa frequência. Por exemplo, em 1 João capítulo 2, versículo 18, está escrito assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Olha o que ele diz: como ouvistes que vem o anticristo. João, presta atenção, João está escrevendo para uma comunidade cristã e ele diz: vocês ouviram que o anticristo vem. Ele está escrevendo para falar sobre o anticristo, dizendo que eles já ouviram outras coisas sobre o anticristo. Em outras palavras, é uma abordagem repetida, é pregação repetida sobre o mesmo assunto. E o assunto não é a volta de Cristo, é a vinda do anticristo. Isso me mostra uma relevância no tema. Quantos concordam comigo? Eles já tinham ouvido falar da vinda do anticristo, e João escreve para dizer que eles já tinham ouvido falar. Olha que coisa curiosa. Depois, ainda no livro de João, que só tem 5 capítulos, é bem pequenininho, no capítulo 4, versículo 3, ele volta a tocar no assunto. Ele diz: todo que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido falar. É basicamente a mesma coisa que ele falou no capítulo 2, versículo 18. Ele diz: anticristo, de cuja vinda tendes ouvido falar. Ele está escrevendo para falar que eles já ouviram falar do anticristo. Se eles pregavam ou falavam e ensinavam sobre o anticristo com certa frequência, por que nós pouco ouvimos sobre esse tema? Porque estamos falando de cartas escritas à igreja do Novo Testamento. Amém, gente? Então, a igreja que nós consideramos como primitiva, parece que tinham pregações repetidas sobre escatologia, pregações repetidas sobre o anticristo. Então, quantas vezes a gente já teve a oportunidade de ouvir sobre o anticristo, sobre a tribulação, sobre o tempo do fim? Tem que ter alguma relevância e a gente tem que falar sobre isso. Nós estávamos lendo versículos da epístola de João, mas o próprio Paulo também parecia ser repetitivo quando tratava sobre a tribulação, o arrebatamento, o anticristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 5, ele diz assim: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Que coisas são essas sobre as quais Paulo costumava falar quando estava com eles? Basta que a gente confira pelo menos aí uns 2 versículos antes desse versículo 5, que foi o que eu acabei de ler. No versículo 3 e 4, Paulo diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, que é mencionado no final do versículo 2, ele diz isto, o dia do Senhor, que é sinônimo de ira de Deus, tribulação, punição, vingança. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aí quando chega no versículo 5, foi o que a gente leu, quando ele diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava falar sobre isso? O que é que Paulo quer dizer? Ele tinha costume de falar sobre estas coisas, sobre o arrebatamento, sobre a tribulação, sobre o anticristo. Paulo está falando que ele costumava falar sobre o arrebatamento, a tribulação
e o anticristo. Eu sei que pode não ter parecido quando eu fiz a leitura, que Paulo estava falando sobre o arrebatamento, a tribulação e o anticristo. Eu acho que a menção do anticristo ficou clara quando ele usa expressões como filho da perdição, homem da iniquidade. Todo mundo aqui concorda comigo que essas expressões apontam para o anticristo? Mas uma palavra que é muito mal compreendida até hoje é a palavra apostasia. Aqui nesse contexto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, pasme você, não é o que a gente aprendeu. Apostasia é uma palavra grega que tem um significado próprio, que por acaso, na minha versão, não foi traduzido. Se na sua Bíblia, na sua versão, vocês estão em 2 Tessalonicenses 2 ou não? Abre lá comigo, vamos conferir, vamos dar uma olhadinha lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Na minha Bíblia, na minha versão, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, versículo 3, tá? 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Eu acho muito difícil, mas tem alguém aqui que tem uma versão que não tenha a palavra apostasia, que tem uma palavra diferente? Pode ser que tenha uma palavra que eles interpretaram, uma rebelião, uma revolta. Como é que diz a sua versão? Como? Revolta contra Deus. Alguém tem alguma expressão semelhante como essa? A maioria tem a palavra apostasia? Tá. Se eu perguntasse para vocês o que significa a palavra apostasia, o que vocês me diriam? Alguns iriam dizer: é uma revolta contra Deus, é uma rebelião espiritual, é apostatar da fé. Gente, apostasia é uma palavra grega que aparece no Novo Testamento, na forma verbal ou na forma nominal, pelo menos umas 14 ou 15 vezes. Só que a palavra apostasia não é sinônimo de deserção da fé, de revolta ou de rebelião. Na verdade, significa simplesmente partir ou retirar, retirar-se, retirada, partida. Para falar a verdade, a palavra apostasion, que é um dos derivados da palavra apostasia, aparece lá no contexto da discussão de Jesus com os fariseus sobre o divórcio. Quando eles perguntam a Jesus: por que então Moisés mandou dar carta de divórcio? A palavra que foi traduzida por divórcio é apostasião, porque é uma separação de corpos. Muita gente não sabe disso. O problema é que em algumas versões da Bíblia, em vez de eles traduzirem a palavra, eles interpretaram achando que este era o significado do contexto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é por isso, como na versão do irmão diz, uma revolta contra Deus, porque para eles é sobre isso que o texto fala, porque este é o significado que a palavra apostasia ganhou em português, mas não é esse o significado que a palavra apostasia tinha quando Paulo escreveu, ou quando os autores do Novo Testamento escreveram o Novo Testamento. A palavra apostasia significava simplesmente partida, retirada, separação. Num lugar aparece até como divórcio, como a gente acabou de mencionar aqui. O problema é que as palavras, elas ganham sentido nas línguas quando elas são usadas dentro daquele idioma. Por exemplo, a palavra apostasia não é do idioma português, é uma palavra do grego. As letras que compõem a palavra apostasia não é o A, é o alfa, é o pi, é o ômicron, é o sigma, é o tau, é o alfa, é o sigma, é o iota, é o alfa. Então eles pegaram cada uma dessas letrinhas aí da palavra apostasia na língua original grega e transliteraram para o português. Procuraram o fonema do português que representava o fonema daquela letra, que no caso para o alfa seria o A, o pi seria o P, o ômicron seria o O, e criaram uma palavra apostasia em português. Em outras palavras, aportuguesaram uma palavra que não é do nosso idioma e deram a esta palavra portuguesa um significado que a nossa cultura estabeleceu. Eles não traduziram a palavra. Sabe que isso acontece com mais frequência do que a gente imagina? Hoje em dia, para a gente, apostasia significa negar a fé, abandonar o evangelho, se revoltar contra Deus, se desviar. Para a gente significa isso, porque nós atribuímos esse significado à palavra aportuguesada, mas não pesquisamos o sentido original da palavra, da onde a nossa palavra veio. Vocês estão entendendo até aqui? Veja como isso acontece. Eu vou dar um exemplo bem comum. Quem aqui já ouviu falar da palavra autópsia? Quem já ouviu? Todo mundo conhece, né? Vocês sabem o que é autópsia? Alguém sabe o que é autópsia?
A palavra autópsia, ela é formada por duas palavras gregas, né? Auto e ópsi. Auto, todo mundo sabe, é uma coisa que se faz a si mesmo, né? Eu me auto-puno, me autodisciplino. O automóvel, por exemplo, ele se locomove por si mesmo. Auto é isso. Ópsi é exame, é perícia. Autópsia é autoexame. Mas como é que a palavra autópsia é usada no português? É exame no morto. É uma palavra errada. Porque exame no morto não é autópsia, a não ser que você seja o próprio morto, né? Mas exame no morto é necrópsia, que é exame no necro, que é morte, necromante, que fala com os mortos. Necrópsia seria exame no morto, mas autópsia não é exame no morto. A não ser que você seja o próprio morto, tá? Autópsia é autoexame. Quantos entenderam? Mas as palavras ganham significados assim, às vezes a gente fala errado, nem para pensar o que é que a gente está falando. Da mesma forma aconteceu com a palavra apostasia. Apostasia não é outra coisa senão uma retirada, uma separação. No contexto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo está falando sobre o arrebatamento da igreja. É isso que ele quer dizer. Veja bem, por isso que ele fala: ninguém, no versículo 3, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A partida, a retirada, a apostasia. E aí, os pós-tribulacionistas, por não entenderem esta questão linguística, essa questão da palavra, não fizeram o dever de casa como deveria. Eles acham que a Bíblia está dizendo que vai haver uma espécie de grande apostasia no mundo, sei lá, na igreja de Israel, em algum canto. Vai haver uma grande apostasia, assim, no sentido doutrinário, no sentido religioso, no sentido de rebelião contra Deus. Vai haver assim um negócio, uma imundícia todo mundo. Aí o anticristo surge. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que vai haver primeiro uma retirada do corpo de Cristo, porque é a presença do Espírito Santo por meio da igreja nesta terra que detém a manifestação do iníquo. Mas quando for retirado o corpo de Cristo, quando a igreja partir, aí sim se manifestará o filho da perdição, o homem da iniquidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo que primeiro tem que acontecer o arrebatamento. Quantos estão entendendo? Primeiro tem que haver a partida, a retirada, a apostasia. Eu sei que vocês vão ficar desejando uma explicação mais profunda, mas vocês podem conferir no meu site, tem texto, tem áudio, tem vídeo sobre isso, basta pesquisar pela palavra apostasia. O objetivo aqui não é falar sobre esta questão, eu quero apenas passar por isso e chegar no anticristo, porque no mesmo versículo se fala sobre a apostasia, que é o arrebatamento, e fala do surgimento do homem da iniquidade, tá? Quem quiser estudar mais sobre a apostasia, entender melhor e ver os outros textos do Novo Testamento onde a palavra aparece e como foram traduzidas, você pode conferir lá no meu site. Então, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, que é a tribulação, a ira de Deus, não acontecerá sem que primeiro venha a separação, a partida, a apostasia, que é o arrebatamento. E aí sim, depois que a igreja tiver sido retirada, tiver partido, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Só para a gente observar o contexto, veja o que ele diz mais no versículo 4. O qual, falando do anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora, depois que eu escrevi isso aqui, vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Veja, Paulo disse que primeiro é necessário que aconteça uma retirada. Aí depois ele fala, agora sabeis o que o detém. Olha o contexto, como deixa ainda mais claro que ele está falando sobre alguma coisa que está presente no mundo, que tem que ser retirada para que possibilite então a sua manifestação. Se a apostasia fosse para ser interpretado como, sei lá, uma rebelião espiritual generalizada no mundo, como alguns interpretam, porque esse é o sentido da palavra apostasia na nossa sociedade, é o significado que ela ganhou. Se fosse esse o sentido original do texto que estamos lendo, Paulo estaria falando sobre uma coisa que não está presente, mas que no fim dos dias iria se manifestar, para que então esta manifestação de rebelião, de rejeição a Deus,
de abandono à fé pudesse possibilitar o surgimento do anticristo, porque ele falou que primeiro é necessário que aconteça a apostasia, para que então ele seja revelado. Se a apostasia fosse rebelião, primeiro teria que ter uma rebelião para que ele pudesse aparecer. Isso quer dizer, é uma coisa que ainda não aconteceu, que está no futuro, que vai se manifestar para que então o anticristo venha. Mas ele não está falando sobre algo que tem que ser manifestado, ou que tem que aparecer, ou que tem que chegar. Ele está falando sobre algo que tem que ser retirado. Por isso que ele diz que a presença de alguma coisa detém. Ele não está sendo detido pela ausência da apostasia, mas pela presença do que vai ser retirado. Quantos estão entendendo? No versículo seguinte, isso vai ficar mais claro ainda. Versículo 7, ele diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja o quê? Que seja o quê? Tirado, afastado, ou seja, a mesma apostasia da qual ele vem falando aí o tempo todo. Então ele diz, com efeito, o mistério da iniquidade, veja que há uma diferença entre o mistério da iniquidade e o homem da iniquidade, que ele mencionou lá nos versículos anteriores. O homem da iniquidade, o filho da perdição, é o anticristo. O mistério da iniquidade é a ação espiritual do mal que influencia o mundo. Ele diz que o mistério, não o homem da iniquidade, mas o mistério da iniquidade já opera no mundo, claro. E esse mistério da iniquidade, o reino das trevas, aguarda somente que seja o quê? Afastado, retirado, aquele que agora o detém. Irmãos, a única coisa neste mundo que detém a atuação das trevas é o sal da terra, que é o corpo de Cristo. A única coisa. O mistério da iniquidade aguarda aquele que agora o detém. Nós, como igreja, pelo poder do Espírito Santo, detemos o mistério da iniquidade. Amém? Então, o mistério aguarda que seja afastado ou retirado aquele que agora o detém. Quando o que detém o mistério da iniquidade for retirado, afastado, quando partir, o que é que vai acontecer? Aí sim, então, diz o versículo seguinte, será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Amém, gente? Então, o iníquo, o filho da perdição, o homem da iniquidade, que é o anticristo, só vai ser revelado quando aquele que agora o detém seja afastado. Então, primeiro tem que vir a separação, a retirada, a partida, a apostasia, e aí sim vai ser revelado o homem da iniquidade. Então veja que o arrebatamento ele vem antes, mas o anticristo há de se manifestar logo depois. A gente não sabe dizer quanto tempo depois, porque a Bíblia não fala. Pode ser um mês depois, uma hora depois, pode ser um ano depois, pode ser anos depois. O começo da tribulação não é marcado pelo arrebatamento. Na verdade, o começo da tribulação vai ser pontuado quando ele assinar aquele acordo com algumas nações que incluirá Israel. Aí sim, a gente pode ter certeza de que o acordo de 7 anos começou, que é exatamente o período da tribulação. Mas a igreja é arrebatada e depois o anticristo é manifesto. Outras coisas interessantes sobre o anticristo são ditas aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele acabou de falar no versículo 8 que o anticristo só será revelado depois que for afastado aquele que agora o detém. E deixa eu acrescentar aqui uma coisa. Eu acho que eu falei sobre isso na aula passada. Porque as pessoas perguntam, quem é esse que o detém, né? Quem é aquele que o detém? O pessoal pergunta, é o anjo Miguel? É o governo dos homens? É a igreja? É o Espírito Santo? Eu penso que é o Espírito Santo através da igreja, ou a igreja através do Espírito Santo. Porque falar do Espírito Santo nessa era, nesse tempo da nova aliança, no período da graça, falar do Espírito Santo é falar da igreja, porque o Espírito Santo veio para fundar a igreja. O próprio Senhor Jesus disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele não virá para vós outros. Ele disse, o mundo não pode receber, mas vós o recebereis, porque ele habita convosco, mas ele estará em vós. Então a vinda do Espírito Santo é específica para morar dentro do crente. Falar do Espírito Santo nessa dispensação, nessa aliança, nesse período, é falar do povo de Deus, do crente, do cristão, é falar da igreja, do corpo de Cristo. Quantos compreendem? Falar da retirada do Espírito Santo é falar da retirada do corpo de Cristo. Falar do arrebatamento da igreja é falar de uma cessação da atuação do Espírito Santo. O problema é que as pessoas não entendem que quando nós dizemos, por exemplo, que o Espírito Santo será retirado,
que é a implicação lógica que o texto nos dá, as pessoas ficam com aquele questionamento: mas como, se o Espírito Santo é onipresente, se ele é Deus, como é que o Espírito Santo não estará na terra no período da tribulação? Até porque é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como as pessoas se converterão na tribulação se o Espírito Santo não estiver aqui? Bom, não é que ele não estará, porque ele estará em todos os lugares. Não tem um lugar no qual o Espírito Santo não esteja. Não existe um lugar no qual o Espírito Santo não esteja. Tem gente até que pensa assim: mas o inferno é a ausência de Deus. Se Deus não estiver no inferno, ele não é Deus. Ou então o inferno não é inferno. Porque para o inferno ser o que ele é, tem que ser a presença de Deus para o pecador. O inferno é Deus como fogo consumidor para o pecador. Porque não há um lugar onde Deus não esteja. Porque para Deus, a luz e as trevas, o céu, o inferno, são a mesma coisa. Quantos estão entendendo? Vocês estão entendendo ou não? Se você acha que existe um lugar onde Deus não esteja, então Deus deixou de ser Deus. Ele está em todos os lugares. O inferno não é a ausência de Deus, é a presença de Deus para o pecador. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Tá. O que é que acontece então? O que significa dizer que o Espírito Santo será retirado? O que significa isso? Significa que ele não atuará como começou a atuar a partir do momento que ele veio. Porque ele estava na terra antes da vinda do Espírito Santo? Estava. Ele esteve sobre os profetas do Antigo Testamento, ele atuou sobre várias pessoas. Nós vemos várias situações do Antigo Testamento que testemunham uma ação do Espírito Santo, mas não significa que ele estava presente como está agora. Ele estava de forma limitada, agindo de acordo com as dispensações que estavam prevalecendo. A vinda do Espírito Santo é demarcada muito claramente pela Bíblia. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e foi derramado sobre os discípulos. Por isso que Jesus Cristo disse: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Se você entende que a vinda do Espírito Santo está associada ao seu trabalho, ao seu ministério na nova aliança, fica fácil de compreender o que significa dizer que ele vai ser retirado ou que ele vai sair. Porque assim como ele veio, ele vai. Se ele veio, ele... Hein, gente? Vamos dizer isso? Se ele veio... Vamos lá, se ele veio, ele vai. Não é verdade? Independente de você ter dificuldade para entender isso ou não, você sabe que Jesus disse que se eu não for, ele não virá. Jesus disse: ele precisa vir, ele virá para vós outros, eu enviarei a vós outros. Então ele veio. Se ele veio, por que ele não pode ir? É nesse sentido de ele estar atuando como atua agora na nova aliança. Em outras palavras, durante o período da tribulação, depois da apostasia, depois do arrebatamento, depois da retirada do Espírito, depois da retirada do corpo de Cristo da terra, o povo do mundo vai ser salvo, judeus serão salvos, gentios se salvarão, mas não terão a experiência que nós temos hoje. Eles não nascerão de novo, não receberão o Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas, eles não terão essa relação que nós temos hoje na graça de Deus. Será um momento difícil. Deus estará atuando na terra da forma que ele atuava no período do Antigo Testamento, que é por isso que Israel vai voltar ao protagonismo da história do mundo. É por isso que os profetas estarão pregando, profetas a estilo dos profetas do Antigo Testamento, estarão pregando aqui no período da tribulação. E eu sei que tem gente que pergunta: mas quem são esses dois profetas, as duas testemunhas? Eu falei sobre isso aqui nas aulas passadas. Eu disse quem era? Não foi que eu disse? Eu só falei um, não foi? Eu só falei de Elias, é mesmo, eu devo ter esquecido. O pessoal pergunta quem é. Eu acredito que Elias é certo, porque o próprio Jesus disse que Elias tinha que vir primeiro, mas tem um outro profeta aí na história, né? E o pessoal pensa que Elias foi selecionado porque Elias não morreu. E justificam o argumento dizendo: como os dois profetas vão morrer, então estes dois homens, que serão as duas testemunhas de Apocalipse 11, têm que ser profetas que não morreram. Aí o pessoal pensa: então só pode ser Enoque e Elias. Mas irmãos, da onde é que a gente vai pensar que é Enoque e Elias? Porque está escrito em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrer, vindo depois disto o juízo. Então todo mundo tem que morrer, se eles não morrerem tem que vir para morrer, só pode ser eles. Não, peraí, o que está escrito em Hebreus 9, 27 é o seguinte: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Se é para a gente ser assim muito literalista, né? Interpretar ao pé da letra, então vamos parar para pensar. Será que não tem gente na Bíblia que morreu mais de uma vez não? Hein? Porque se é para morrer só uma vez, por que teve gente que morreu duas? Porque Jairo morreu uma, depois ressuscitou, morreu de novo. O filho da viúva de Naum morreu um, Jesus ressuscitou, morreu de novo. A filha de Jairo morreu uma vez, Jesus ressuscitou e morreu de novo.
Então teve gente que foi ressuscitada que morreu outra vez. Se é para morrer uma só vez, por que teve gente que morreu duas? O nome disso é preciosismo. As pessoas querem interpretar as coisas assim ao pé da letra, sem observar que talvez aquele versículo não deva ser interpretado nesse contexto. Não é porque ele diz que os homens têm que morrer uma só vez, que significa que Elias e Enoque têm que voltar para morrer. Os dois profetas de Apocalipse 11 têm que ter relevância profética com Israel. Tem que ter uma ligação com a identidade de Israel. Enoque viveu numa época que Israel nem existia, gente. Enoque viveu numa época que Israel nem existia. Não faz sentido ser Enoque. Qual a relevância de Enoque para o Estado de Israel, para o povo de Israel, a nação de Israel? A não ser, claro, pelas histórias do homem de Deus que ele foi, na época da dispensação que ele viveu, né? Mas a ligação dele com Israel não é clara, porque Israel nem sequer existia. Agora, Elias sim, um dos maiores profetas de Israel. E do meu ponto de vista, o segundo candidato para ser a segunda testemunha só pode ser Moisés. Porque Moisés sim, foi um grande legislador de Israel. Aí você diz assim para mim, Natan, mas Moisés não morreu? Não sei. Eu sei que está escrito: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te e passa o Jordão. Eu sei que está escrito isso. Se ele morreu, como a gente entende a morte, aí eu já tenho minhas dúvidas. Porque, afinal de contas, a Bíblia fala que teve uma luta entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. E na minha cabeça não entra a ideia de que eles estavam lutando pelo corpo morto de Moisés, para saber quem ficava com aquele corpo que estava em estado de putrefação ou se desintegrando. Não faz sentido na minha cabeça que eles estivessem brigando pelo corpo de Moisés morto. Eu acho que eles lutavam pelo corpo de Moisés para decidir se morreria ou não morreria. Até porque esta morte de Moisés é uma coisa tão esquisita que a Bíblia diz que foi Deus que o sepultou. O que significa isso? Como é que é esse negócio de Deus sepultar? Não é estranho? Até porque, quando chega no Monte da Transfiguração, aí está lá Jesus falando com quem? Com Moisés e Elias. Ué, se Moisés morreu, por que Jesus está falando com ele? Não é proibido falar com os mortos? Alô? Não é estranho? Vocês estão aqui, gente? É esquisito. Então, para mim, tá? Você não precisa seguir essa linha de raciocínio. Mas a grande maioria dos pré-tribulacionistas, por mais que não falem tudo isso que eu falei aqui para vocês, mas a grande maioria acha que só pode ser Moisés e Elias. Se você já estudou arrebatamento, tribulação e estudou sobre isso, você vai ver que os pré-tribulacionistas têm a mania de dizer que só pode ser Moisés e Elias. E para mim, tudo isso deixa cada vez mais claro que estarão aqui na terra pregando a palavra de Deus, tá? Mas quem é o anticristo? Bom, o anticristo, para quem não sabe, é Lula. Brincadeira, coloca a pedra no chão. Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus, brincadeira de mau gosto essa. Gente, a Bíblia não deixa claro quem é o anticristo, tá? De repente até Bolsonaro a gente não sabe, né? Brincadeira, a Bíblia não fala nada sobre isso. Agora, fala o seguinte, fala qual vai ser o lugar onde ele vai assumir o trono, a autoridade, quando ele estiver no poder, desenvolvendo a sua carreira. Fala sobre quem são seus pais, fala sobre quem é o seu povo, fala sobre qual é a sua fé, fala sobre a quem ele vai perseguir, que cidade ele vai atacar. Há muito texto do anticristo, que quando você começa a juntar todas as peças do quebra-cabeça, você percebe o seguinte: ele é descendente de Abraão. Por quê? Porque lá em Daniel, capítulo 10 e o capítulo 11, inclusive vamos dar uma olhadinha lá, rapidinho. Eu sei que o meu tempo já está quase esgotado, mas vamos tentar terminar por aqui. 11, pertinho aí do versículo 36. Eu vou começar desde o... Vou ler o 31, mas é o capítulo 11, tá? Todo mundo achou? Olha como é interessante aqui o que ele diz. No versículo 31, tem aquele versículo que a gente já leu aqui no primeiro tempo. Ele diz, dele, do anticristo, é dele que o capítulo 11 está falando. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza dos judeus. Daniel diz, fortaleza nossa, né? Porque ele faz parte do povo judeu. E tirarão o sacrifício diário, sobre o qual a gente já leu em diversos versículos,
que mostra que o anticristo quebrará o pacto na metade da semana e interromperá a prática religiosa judaica. Tirarão o sacrifício diário e estabelecendo a abominação desoladora. Está falando do anticristo. Aí ele diz: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Ele diz que os sábios entre os judeus, quando ele diz entre o povo, é entre os judeus, tá, gente? Daniel tem isso em mente, está implícito aí. Toda vida que você vê Daniel falando, ele vai perseguir o povo, os santos, ele está falando dos judeus. Os sábios entre os judeus ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ele está falando que muitos judeus perecerão na época da tribulação, quando o anticristo invadir Jerusalém. Ao caírem eles, serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios dentre os judeus cairão para serem provados, mas serão purificados, embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei, o anticristo, fará segundo a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas terríveis e será próspero, até que cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ele não terá respeito, aí a minha versão fala, aos deuses de seus pais. Alguém tem uma versão que diga Deus com D maiúsculo? Deus com D maiúsculo aí? Também? Tá. Qual é a versão mais correta? É a versão que diz Deus com D maiúsculo. Porque quando nós lemos que ele não terá respeito aos deuses dos seus pais, o texto nos induz a pensar que o anticristo vai nascer numa nação pagã, e que os pais dele terão deuses estranhos, aos quais ele não vai seguir. Mas não é isso que o texto está falando. Ele está falando que ele não terá respeito ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Ele não terá respeito ao Deus dos seus pais. De fato, se você tiver aí um celular, um tablet, sabe essas Bíblias que tem a palavra original, que quando você toca aí ele mostra a palavra no dicionário? Se você tocar nessa palavrinha deuses aí na sua Bíblia do seu celular, você vai ver que vai aparecer no dicionário a palavra Elohim, que é a palavra usada para Deus Todo-Poderoso quase todas as vezes na Bíblia. Então ele não está dizendo outra coisa senão que o anticristo não terá respeito ao Elohim. Literalmente, a palavra hebraica que está aqui é Elohim, você pode conferir isso depois em casa. Ele está dizendo que o anticristo não terá respeito ao Elohim dos seus pais, o que quer dizer que ele será filho de um patriarca do povo judeu. E esse é o grande ponto, porque na teologia que eu defendo, na escatologia que eu defendo, o anticristo é filho de Abraão, mas não da linhagem selecionada, escolhida, por meio da qual Jesus Cristo haveria de nascer. Ou seja, ele não é filho de Abraão, Isaque e Jacó, mas ele veio pela linhagem, pela banda podre, né? Pela linhagem paralela, porque Abraão tem os filhos de Abraão que se orgulham em dizer que são descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas tem aqueles que são filhos de Abraão, Ismael e Esaú. Existe uma outra linhagem, inclusive Ismael e Esaú fizeram uma aliança, e Ismael pegou mulheres da família de Esaú e casou-se com elas, e a própria Bíblia diz que Ismael gerou 12 príncipes, e que Ismael e os seus descendentes seriam como um jumento selvagem, dando coice para tudo que é lado, que ninguém conseguiria domar, e ele moraria fronteiriço aos seus irmãos, e afrontaria os seus irmãos, fazendo guerra contra eles. No meu ponto de vista, estas são profecias que dizem que o anticristo seria descendente dos ismaelitas, assim como o Cristo seria descendente dos israelitas, dos judeus, de Abraão, Isaque e Jacó. O anticristo seria um descendente de Abraão, Ismael e Esaú. Quantos estão entendendo? Até porque, gente, nós temos que entender que a Bíblia é um livro do Oriente Médio, que foi escrito somente por judeus, com poucas, raríssimas exceções. Até o povo gentil que protagonizou papéis nas histórias da Bíblia, a história que eles protagonizaram foram escritas por profetas judeus, homens judeus, porque a Bíblia é um livro judeu. Todos os profetas que falaram tendo como perspectiva a terra de Israel. Então quando eles disserem assim, que o anticristo vai vir do norte, ele está falando do norte de Israel, não é do norte do Ceará, não é do norte do Brasil, é do norte de Israel. Quando eles disserem que ele vai avançar e vai penetrar nas terras ao sul, a leste, sempre se lembre, ele tem como referência a terra de Israel.
Tudo o que é falado na Bíblia é falado para o povo da Bíblia, que são os judeus. Nós nos tornamos participantes dos valores espirituais dos judeus. Nós fomos inseridos como um ramo de uma oliveira brava, nós fomos inseridos numa outra árvore. Nós estamos participando, fazendo parte, mas o contexto original, natural, é um contexto hebraico, judeu. Os eternos inimigos dos judeus, em todos os lugares da Bíblia você vai ver, são o povo ao redor de Israel. Até hoje é assim. Para pensar quem são os edomitas, os amalequitas, os ismaelitas, o mesmo povo de sempre. É aquele povo que está lá ao redor, gente, o tal dos palestinos. É esse povo que está lá. A Jordânia é a antiga Judéia. O norte da África inteiro são inimigos de Israel e sempre foram. Ao norte de Israel a gente tem a Síria, a Turquia. Além da Jordânia a gente tem a Pérsia, a gente tem a Babilônia, o Iraque, a gente tem a Península Arábica ali pertinho também. Só tem inimigo ao redor de Israel. Quem são esses povos? Os povos ao redor de Israel. Os árabes são descendentes diretos de Ismael e Esaú. A própria palavra árabe significa mestiços ou misturados, porque é um povo misturado, desses que sempre foram inimigos dos israelitas. O anticristo, irmãos, ele vai sair daí. Ele não vai ser um papa, líder da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele não vai ser um líder europeu. Eu sei que existem ideias e interpretações que sugerem isso, mas provavelmente tudo indica que ele vai ser descendente de Abraão, não da linhagem de Isaac e de Jacó, mas da linhagem de Ismael e de Esaú. Que é por isso que ele diz que ele não terá respeito ao Elohim, como diz o texto original. Algumas versões atrapalham, dizendo deuses com D minúsculo. Mas é Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Ele não terá respeito ao Elohim dos pais dele. O que é que vai acontecer então? Ele não terá respeito ao Elohim de seus pais e nem terá respeito ao desejo de mulheres. Muita gente pensou que isso estava dizendo que ele seria um homossexual, mas não está dizendo que ele não terá desejo por mulheres. Vocês já viram um pregador dizendo que o anticristo vai ser homossexual? Quantos já viram isso? Tem gente que pensa, mas a Bíblia não diz isso. Esse é o único texto que poderia dar margem para essa interpretação. Mas o que está dizendo aí é que ele não terá respeito ao Elohim de seus pais e não terá respeito ao que as mulheres querem. Não diz que ele não desejará mulheres. Ele não vai levar em consideração o que as mulheres desejam, o que as mulheres querem. O que quer dizer que ele terá uma característica de tratar a mulher como um ser inferior. A misoginia vai ser oficial no império e na religião do anticristo. Irmãos, tudo para mim aponta para o islamismo. Porque o islamismo foi criado por Maomé, que nasceu no ano 570 depois de Cristo, que é filho de um dos descendentes dos príncipes gerados por Ismael. Isso todo mundo sabe. E o que é mais curioso é que na religião islâmica que a mulher não pode saber ler e escrever, ela é proibida de ser alfabetizada, ela não pode viajar de uma cidade ou de um lugar para outro sem ser acompanhada por um homem, que seja o pai, o marido, o irmão, ela não pode. O marido tem o direito de bater na mulher com um pedaço de pau. Agora, ele é proibido de bater a ponto de quebrar os ossos e nem pode bater para ficar roxo. Mas ele deve bater na intimidade do seu lar, tá? É por isso que um homem no islamismo pode ter 4 mulheres. Se for sunita, ele pode ter até 4 esposas, porque a mulher não vale nada. No xiismo, por exemplo, na linha xiita, o homem só pode casar uma vez, mesmo que seja uma vez por semana. Mas ele pode. Para se divorciar da mulher, ele só precisa dizer 3 vezes assim, ó: eu te renuncio, eu te renuncio, eu te renuncio. Pronto, está divorciado. Aí ele casa com outro. É exatamente assim que a mulher é tratada. Por que você acha que a mulher se veste com aquela roupa da cabeça aos pés? Para não excitar o meu coleguinha muçulmano. Eles são tão obcecados pelo sexo, tão obcecados pela prática sexual, que a mulher se veste daquele jeito. E o paraíso do muçulmano é 70 virgem com quem o homem vai se casar. O homem que entrar no paraíso por méritos próprios, se ele tivesse matado para matar pessoas que não são muçulmanas, ele ganha 70 virgens. Ele tem relação sexual com a primeira virgem, aí ela se revirginiza de novo.
Ela perde a virgindade e volta a ser virgem de novo. Aí ele tem relação sexual com a segunda, aí ela perde a virgindade e volta a ser virgem de novo. Aí ele fica com as 70 que vão ser virgem para sempre. Olha a palhaçada do paraíso muçulmano, porque o homem só tem sexo na cabeça. Vocês estão entendendo? É por isso que na terra as mulheres se vestem como se vestem, são tratadas assim, e no céu eles vão ter 70 mulheres virgens eternamente. Aí uma mulher pergunta, mas eu posso ser mulher bomba, eu vou ganhar o quê? O paraíso. E meus 70 homens? Não tem, é só para o homem. É só para o homem que tem. Sabia disso? É um absurdo. Aí você diz, mas será que Maomé era assim? Maomé casou com uma menina de 6 anos de idade. Só para você ter ideia. Os teólogos muçulmanos que defendem que Maomé não fez nada de errado, porque ele se casou com Aisha, eles dizem, olha, ele se casou com ela quando tinha 6 anos de idade, mas ele não fez relações sexuais com ela até que ela completou 9 anos. É a justificativa. E eles acham assim, a coisa mais linda do mundo dizer isso. É um absurdo, não é? E não era a única mulher de Maomé, tá? Ele tinha inúmeras mulheres. E ele pegava as mulheres dos homens que eram eliminados, mortos e assassinados nas conquistas militares que eles desempenhavam. Quando o texto diz que este homem não terá respeito ao Elohim dos seus pais e nem ao que as mulheres querem, meu irmão, na minha cabeça, só tem uma religião no mundo que tem 1,6 a 1,8 bilhões de pessoas, que é o islamismo. Não há nenhuma outra religião que possa surgir daqui para frente que alcance esse número de fiéis e que tenha as características que o islamismo tem, que sejam com a Bíblia. Entendeu? Que fique em harmonia com a Bíblia. Vocês entendem o que eu estou falando? Não tem sentido. Para pensar nessas pequenas declarações das características do anticristo e do reino dele. Até em 1 João capítulo 2 está escrito que este é o espírito do anticristo, aquele que nega o Pai e o que nega o Filho. Se eu não me engano é 1 João 2, 22. Este é o espírito do anticristo, aquele que nega o Pai e nega o Filho. Não existe uma religião do mundo que oficialmente negue que Deus é Pai de Jesus ou que Jesus é Filho de Deus. A única que faz isso é o islamismo. De fato, 5 vezes ao dia, todo muçulmano tem a obrigação, 5 vezes ao dia, de olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo no momento da reza e dizer, Alá nunca gerou, Alá nunca foi gerado. Alá nunca gerou, nunca foi gerado. O que significa isso? Deus não é pai de Jesus, Jesus não é filho de Deus. É isso que significa, trocando em miúdos. Eles querem dizer que Deus não é pai de seu ninguém, que Deus não tem filho e nem Jesus é filho de Deus. É uma afronta ao cristianismo, porque eles têm ódio dos cristãos e dos judeus, que no Alcorão são chamados de os povos do livro. Por que você acha que lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, João disse que viu que os que foram mortos pelo anticristo foram mortos por decapitação? Você acha que é coincidência? Qual é a religião que faz decapitação por causa da fé em Jesus? A única religião do mundo, que mata por motivações religiosas, que mata cristão por decapitação, porque diz que Jesus é filho de Deus, é o islamismo. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu acho muito difícil, ainda que os sacerdotes católicos possam cometer os seus erros, eu acho muito difícil que a igreja diga que Deus não é pai de Jesus. Nós temos versículos na Bíblia que foram inventados pela igreja católica para defender a ideia da trindade, para provar que Deus é pai de Jesus. Como é que eles iriam matar, decapitar quem diz que Jesus é filho de Deus? Vocês estão me entendendo, gente? Sim ou não? Vamos voltar para o versículo 37. Não terá respeito ao Elohim de seus pais, nem terá respeito ao que as mulheres querem, ou ao desejo das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Aí o pessoal pensa, quer dizer então que ele não vai ter Deus nenhum. Não, calma, presta atenção. Versículo 38, mas, na minha versão diz em lugar dos deuses, essa expressão não tem no texto original, depois você pode conferir lá na sua Bíblia hebraica, que você tiver no seu celular, no seu tablet. O que está escrito no 38 é o seguinte, mas, em vez disso, honrará, olha aí, o Deus das fortalezas, o Deus das forças, o Deus das guerras, o Deus da jihad. Jihad é guerra em árabe, tá? Há um Deus que os seus antepassados, os seus pais não conheceram. A este Deus, ele honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Está vendo que o anticristo ele vai ter um Deus? Está vendo que ele serve um Deus? Está vendo que ele tem uma fé num determinado Deus? E no 39 diz,
com o auxílio de um Deus estranho, porque não é o Deus dos seus pais, não é o Deus que os seus antepassados creram, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as grandes potências mundiais, né? Na linguagem bíblica é contra as poderosas fortalezas. E aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul, que se refere aí ao Egito, lutará contra ele, e ele, que é o rei do norte, arremeterá contra o rei do sul com carros, cavaleiros, com muitos navios, etc. No versículo 41 diz que ele, o anticristo, entrará também na terra gloriosa, que é a terra de Israel, viu, gente? Entrará na terra gloriosa e muitos de lá sucumbirão, mas do seu poder escaparão Edom, Moabe, as primícias do filho de Amon. Então a Bíblia mostra que nem todo mundo estará debaixo do controle do anticristo. Ele vai conseguir dominar alguns, mas nem todos serão dominados por ele. Alguns escaparão e outros lutarão contra ele. Então continua dizendo no versículo 42 que ele estenderá a sua mão contra todas as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, do norte da África. Mas, e não é por acaso que todo o norte da África é islâmico, todos os países do norte da África são muçulmanos. E diz: mas pelos rumores de guerras que serão feitas ao oriente e ao norte do seu reino, provavelmente nações do extremo oriente e as nações ao norte do seu reino, talvez esteja se referindo aí à Rússia, ele ficará apavorado por causa das guerras que serão feitas contra ele, ele estará perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. E no 45 diz que ele armará o seu acampamento militar, que na expressão bíblica aqui é as suas tendas palacianas entre os mares, ou o mar grande, como dizem algumas versões, que é o mar Mediterrâneo. Ele armará o seu acampamento militar entre o mar Mediterrâneo e o glorioso Monte Santo, que é o monte do templo. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Aí no versículo 1 do capítulo 12 é exatamente aquilo que a gente leu, que neste tempo haverá grande angústia, que é o tempo de angústia para o povo de Israel, angústia de Jacó, e Miguel se levantará, vai haver uma grande peleja, e muitos do povo de Daniel serão salvos justamente nesse período da tribulação. Provavelmente o anticristo vai vir de uma região ao norte de Israel, porque há textos que mostram isso. Para falar a verdade, em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, quando Jesus Cristo escreve à igreja de Pérgamo, que era uma cidade que se encontrava na costa oeste da antiga Anatólia, que também foi chamada de Ásia Menor, que hoje é conhecida como Turquia. A cidade de Pérgamo fica na costa oeste da Turquia. Quando Jesus escreve a essa igreja, ele diz: eu sei que tu estás onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás. E no mesmo livro de Apocalipse, quando chega no capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz que o dragão, que é Satanás, entregou o seu trono, que segundo Apocalipse 2,13 está em Pérgamo, na costa oeste da Turquia, pertinho de Istambul, que é a antiga Constantinopla. A Bíblia diz que Satanás entregou o seu trono ao anticristo, entregou o seu trono à besta. Então o trono da besta, o trono do anticristo, vai estar ao norte de Israel, que é a cidade da Turquia. É por isso que tem muita gente pensando que o Erdogan, que é o primeiro-ministro ou agora presidente da Turquia, seja o anticristo. Não sei se é, pode ser um forte candidato, ou talvez seja o secretário do anticristo, não sei, não interessa, mas que vai sair daquela região, com certeza vai. E ele vai invadir a partir do norte, como está previsto em vários outros profetas do Antigo Testamento. Inclusive o texto de Ezequiel 38 e 39, que fala de Gog, que vem da terra de Magog, é um texto que fala sobre o anticristo. Lá ele é chamado de Gog, mas ele é chamado de muitos outros nomes em diversos outros lugares. Ele é chamado de homem da iniquidade, filho da perdição, chifre pequeno, Gog, assírio, e vários outros nomes são atribuídos a ele, mas é a mesma pessoa, é o mesmo anticristo de sempre. Então, para concluir, eu quero dizer o seguinte: o anticristo também é chamado de falso profeta, porque na visão pré-tribulacionista, pré-milenista convencional, existem dois indivíduos: existe o falso profeta e existe o anticristo. Porque as pessoas pensam que o anticristo é um líder político e o falso profeta é um líder religioso.
E esse líder religioso, que é chamado de falso profeta, abriria o caminho para o líder político, que seria o anticristo. Mas eu acho que isso é só má interpretação. Eu explico isso com bastante detalhes no meu livro, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: a única razão pela qual ele é chamado de falso profeta, que é apenas um título que é dado a ele, no meu ponto de vista, é porque este homem é um homem religioso. Ele não é somente um líder político, ele não é somente um líder militar, porque o islamismo, por exemplo, não é só uma religião. É uma mistura de política, militância e religião. Isso é o islamismo. E esse líder, se realmente for um descendente de Ismael, e a religião dele for o islamismo, ele vai ser um líder político, militar e religioso. Que é por isso que a motivação para decapitar os seguidores de Jesus é religiosa. Ele persegue quem dá o testemunho de Jesus. Ele persegue quem prega a palavra de Deus. Ele persegue cristãos e judeus por motivação religiosa. Nós acabamos de ler em Daniel 11 que ele, com o auxílio de um Deus estranho, ele fará guerra contra as potências mundiais, contra as grandes fortalezas. Então ele é um líder religioso. Mas esse líder religioso fará milagres. Lá em 2 Tessalonicenses, eu não sei se vocês lembram, eu vou até voltar para lá, só para concluir, mas lá em Tessalonicenses, no texto que a gente estava lendo, o próprio Paulo vai falar isso. Ele está falando sobre o anticristo, como a gente já sabe. Quando chega no versículo 9, ele diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, a quem ele já tinha chamado de filho da perdição, homem da iniquidade, que a gente sabe que é o anticristo, ele diz: o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Então quer dizer, o anticristo vai realizar sinais, milagres, ele vai ter um poder sobrenatural atuando na vida dele. Mas se você for ler Apocalipse, quem faz os sinais é aquele que é chamado de falso profeta. Então eu pergunto, quem é que faz os sinais? É o anticristo ou é o falso profeta? E se forem apenas nomes diferentes para a mesma pessoa, você já parou para pensar sobre isso? Porque João escreve usando termos que ele quis usar, que Deus lhe inspirou, e Paulo escreve usando os seus termos. Mas isso não quer dizer que estão falando de duas pessoas. Às vezes nós é que nos confundimos e não percebemos que o anticristo é chamado de falso profeta porque é um líder religioso que faz sinais. Vocês estão entendendo? Bom, ninguém sabe quem é o anticristo, mas com certeza não será um papa da Igreja Católica e nem será um líder da Europa, porque o pessoal quer atribuir de alguma forma a Roma. Porque lá em Daniel 9:26 ele diz que o povo do príncipe que virá, que é o povo do anticristo, iria destruir Jerusalém e o templo dos judeus, e no ano 70 Jerusalém foi invadida e destruída pelos romanos, como eles pensam. Mas na verdade, as tropas que fizeram isso não eram romanas, eram tropas que estavam estacionadas ali ao redor de Israel, era formada por descendentes de Ismael, eram sírios, egípcios, pessoal da Jordânia, eram todos descendentes de Ismael, não tinha nenhum romano ali. Do ano 15 para frente, o Império Romano mudou a sua administração. Eles, como o Império estava muito grande, eles decidiram arregimentar soldados provincianos, das províncias que tinham sido conquistadas pelo Império Romano. Então, do ano 15 para frente, os legionários, as legiões, eram formadas por soldados das províncias conquistadas. Não eram enviados lá da Península Itálica, eles não vinham de Roma. Eram soldados da Síria, soldados do Egito, dos lugares onde Roma tinha chegado. O que é que acontece? Do ano 15 para frente, os únicos que realmente eram romanos, que eram de confiança, eram aqueles guardas que eram da Itália, que era uma guarda especial chamada de guarda pretoriana, que inclusive aparece na Bíblia. Esses eram romanos de verdade, mas os legionários não. Quando eles atacam Jerusalém, aquelas legiões, eles fugiram do comando de Tito, de César. Eles não obedeceram o imperador. Eles atacaram os judeus, destruíram o templo, destruíram a cidade por conta própria, porque eles tinham ódio dos judeus. Eram ismaelitas que odiavam os judeus, que estavam a serviço de Roma, que aproveitaram a oportunidade para tentar trucidar os seus inimigos, por ódio pessoal. 2 historiadores registram esse fato, Tácito e Flávio Josefo. Os dois falam sobre isso. No meu site tem lá os textos, tem as citações, os parágrafos e as páginas dos livros de Tácito e de Flávio Josefo, onde eles falam isso. Vocês podem conferir depois. Mas o fato é que não foram os romanos que destruíram Jerusalém e o templo no ano 70. Foram os ismaelitas. Quando Daniel diz, o povo do anticristo destruirá Jerusalém, ele não estava falando do povo romano. É por causa disso que alguns escatologistas, interpretando esta passagem, Daniel 9:26,
e 27 de forma equivocada, pensaram que isso significava que o anticristo fazia parte do povo romano. Então, surgiram duas linhas de interpretação. Ou ele vai ser um papa, porque a Igreja Católica Apostólica Romana é a herdeira espiritual do antigo Império Romano, que se transformou no Sacro Império Romano, que depois virou a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, só pode ser um papa. Essa é uma interpretação. A outra linha de pensamento diz, não, é porque o Império Romano do Ocidente foi invadido pelos bárbaros germânicos, se transformou no que nós conhecemos hoje como Europa, então significa que o anticristo vai sair da Europa, vai ser um líder europeu, sei lá, de repente um príncipe da Inglaterra, Emmanuel Macron, alguém de lá da Europa, tem que ser de lá. É por isso que naquele filme Deixados para Trás, o nome do anticristo é Nicolai Carpaccia, porque ele é do norte da Itália, porque eles associam interpretativamente de que ele tem que ser romano. Mas o texto, se for interpretado corretamente, levando em consideração a exegese bem feita do texto original, da palavra que aparece ali, que foi traduzida por povo, o povo do príncipe que virá destruirá Jerusalém, essa palavra povo é a palavra etnia. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a versão Septuaginta, quando ela foi feita, 223 a.C., a palavra que foi traduzida ali, a palavra hebraica, a palavra grega que foi usada foi etnon, que é a palavra, da onde vem a nossa palavra etnia. O texto está falando que a etnia do anticristo vai ser a etnia do povo que tivesse destruído Jerusalém. Não eram romanos. Eles não tinham a etnia romana. Eles eram ismaelitas. Provavelmente, gente, o anticristo será um muçulmano descendente de Ismael. Tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu sei que é muita informação, às vezes isso até dá um nó na cabeça da gente, mas vá com calma, vá pesquisando, tome isso como ponto de partida para os seus estudos, entra lá no meu site, vai na categoria de pregações sobre os últimos dias, olha devagarinho em casa, cada um dos temas, lê o meu livro, vai sublinhando, e qualquer dúvida vocês perguntam para o Wagner, tá?